mais uma vez aqui no podcast do Mercado Imobiliário, o seu Pode Mais, e hoje com um amigo aqui que eu tive uma honra de conhecer há anos atrás aqui, meu amigo Sérgio Junger. Seja bem-vindo, meu amigo. Satisfação, realmente ter te conhecido alguns anos atrás, como nós nos falamos, né? E já no mercado imobiliário a gente vem com alguns alinhamentos profissionais. E é muito bom estar no mercado imobiliário. Vitória, Vila Velha, Grande Vitória é um lugar... Eu sou nascido em Vitória, conheço relativamente bem a Grande Vitória, e isso é um facilitador para eu estar no mercado imobiliário. E obviamente a gente conhece as boas pessoas como você, sérias, e falo sempre, conta comigo e vamos em frente. Maravilha. Bom, nós nos conhecemos no Congresso de Corretor de Imóveis que teve ali em Vitória, na Enseada do Suá. Foi um evento maravilhoso do mercado imobiliário, né? Foi um ícone assim, de evento, né? Que marcou ali a participação dos corretores nesse cenário tão importante, né? Isso. E tive a honra de conhecer o Sérgio Junger naquela oportunidade e continuar em contato com ele durante todo esse tempo. A gente continuou e fizemos alguns trabalhos juntos aí, foi muito interessante. Para mim foi uma honra, Sérgio, participar aí do seu cotidiano. E agora fala pra gente um pouquinho como que um professor universitário, Sérgio era professor universitário, como que um professor universitário veio parar no mercado imobiliário? É verdade. É uma satisfação, primeiro, ter conhecido você, visto e participado do congresso. Isso foi mais ou menos em 2016 que nós participamos desse congresso. Foi muito interessante. Rapidamente, a minha entrada no mercado imobiliário, eu há mais de 16 anos estou como professor de faculdade particular, e eu já, em virtude de ser um administrador por formação, nessa linha de gestão, nessa linha de empreendedorismo, sempre fiz algum tipo de auxiliando a justiça estadual a gente chama de desvio de função, onde o administrador, obviamente formado, é o profissional capacitado em fazer essa avaliação de desvio de função. Naquele momento eu me deparei com pessoas precisando de avaliação imobiliária, e eu fui questionado por que eu não seria um avaliador imobiliário. E naquele momento, eu estou falando há 8 anos atrás, 10 anos atrás, eu falei, mas poxa, para ser avaliador imobiliário, o que precisa? Porque a justiça precisa ou precisava Ainda precisa. Isso, de avaliadores com conhecimento, com formação, para auxiliar tanto advogados quanto juízes. E eu fui estudar e vi que corretor de imóvel tem essa prerrogativa e o engenheiro tem essa prerrogativa. Obviamente eu não ia fazer engenharia, fui fazer o curso de corretor de imóvel, o chamado TTI. Fiz o TTI, me formei, e em seguida eu fiz logo o que a gente chama CNAI. É um curso... O Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Isso, é um curso que você faz para você conhecer de fato o que é uma avaliação imobiliária, e o COFES, que é o Conselho Federal de Imobiliário, te dá te registra no CNAI, e você passa a ser formalmente um avaliador legalmente constituído. E eu comecei a fazer avaliação imobiliária, e em seguida eu vim para a parte comercial. Como eu já era professor e já sempre trabalhei na área comercial a minha vida toda. Você foi professor em empreendedorismo, né? Foi empreendedorismo, marketing e gestão. Tudo a ver com o mercado imobiliário, né? Tudo a ver com o mercado imobiliário. Porque a gestão é algo amplo, né? Você Sim. pode ser gestor, e como eu sempre tive na veia a questão comercial, eu passei por algumas empresas na área comercial de vários segmentos, me levou a ter essa facilidade no mercado imobiliário. E eu fui para uma imobiliária, trabalhei algum tempo como autônomo, um imóvelzinho aqui, um imóvelzinho ali, uma parceria aqui, uma parceria ali. Isso foi acontecendo, e passei por uma imobiliária. Ali eu vi o movimento de fato que é diferente. A imobiliária é diferente de você ser autônomo.
E esse movimento eu fui somando conhecimento. E, de certa forma, por ter vindo do mundo acadêmico, a facilidade que a gente aprende a absorver é muito grande. Então, a gente chama de aprender a aprender. Certo. Então, o aprender a aprender, a gente que está no mundo acadêmico se torna uma coisa assim, na veia, corriqueira. E aí eu mergulhei, de fato, na parte comercial. Só que chega a pandemia, ela dá uma parada no mercado. E eu já vinha também fazendo avaliação. A avaliação sempre foi o meu carro-chefe, sempre foi o trabalho mais forte do mercado imobiliário. Na época fazia também para advogados, mais corretores do que advogados. E aí vem a pandemia e dá aquela estagnada. E eu, consequentemente, não volto a atuar forte no mercado comercial. Não. Vi que não é o que eu tenho de objetivo. Caí, de fato, voltei forte, como já estava, na parte de avaliação imobiliária. Aí muito mais para advogados, em virtude de vários fatores. Na verdade, o advogado é um dos principais compradores desse serviço, né? Sim. É ele que contrata esse serviço porque paga os seus clientes e tal. Ele que está envolvido lá nos processos jurídicos. Aconteceu, a pandemia foi uma coisa, obviamente, fora do normal. Aconteceu de muitas pessoas de certa idade, idosos, falecerem na família. Sim. E isso aumentou a demanda de inventários, né? Consequentemente, precisa fazer as avaliações para poder mensurar ali os valores do Infelizmente, separações, aconteceram separações também. Aí você entra em vara de família, você tem separação e precisou de precificar imóveis. Bom, mudando um pouquinho do assunto agora, eu lembro que em um determinado momento você montou também uma revista chamada Giro Imobiliário. Foi um sucesso. Tinha a revista digital e tinha a revista impressa. Linda, maravilhosa, colorida, era capa dura, era linda. E aí, me fala um pouquinho dessa revista Giro Imobiliário, que aquilo era muito bom, tinha muito conteúdo relevante ali do mercado. Na verdade, a gente fala antes de pandemia, depois de pandemia, né? Então, antes de pandemia, eu me tornei, a gente se aproximou, Bruno Lessa. Conheço muito. Então, o Bruno, ele fazia umas palestras a nível Brasil. Quando ele veio para Vitória, ele tinha um assessor que eu gostava muito, o Boni, ele já tinha uma revista, Portal VGV, revista fantástica. E eu conversando com ele, eu falei com ele, ele falou assim, poxa, então por que você não cria uma revista local? Já que a Portal VGV era Brasil. Ele tem ainda, né, o canal lá, Portal VGV. Tá? Portal VGV. Fantástico, cara muito sério. Ele foca muito mais em construtora. Ele tem uma agência publicitária em São Paulo, veio morar em Vitória. Então nós nos aproximamos em função dessa... Ele veio morar aqui por causa que ele gosta de velejar, né? Também Vitória, chamada de Ventória, né? Inclusive eu já convidei ele para vir aqui no podcast, ele já estamos alinhando. Eu tenho o detalhe é que a agenda dele é um pouco sobrecarregada, tá sempre viajando Brasil afora, né? Mas eu reforço pessoalmente com ele. Encontrar aqui. Então ali foi a inspiração para a revista nascer. E qual era o nome? Então veio o Giro Imobiliário. Porque o objetivo principal é esse, é o giro. E nós lançamos a revista, fizemos ela bimestral, depois ela passou a ser trimestral. E o objetivo era isso, não só falar do mercado imobiliário local, mas trazer coisa de fora. Por exemplo, fiz entrevista com 2 amigos que são corretores dos Estados Unidos. Um deles é daqui de Vitória, na verdade ele não é de Vitória, mas morou aqui, Giro japonês. Ele está nos Estados Unidos, fiz entrevista com ele, colocamos a ideia, até porque naquela época eu fiz o CIPS, que é a Certificação Internacional para Corretores de Imóveis, então eu me certifiquei. Você tem a certificação? Tenho a certificação. Na época eram uns 3 só aqui no estado que tínhamos a certificação, 3 ou 4.
Então eu fiz essa entrevista com ele em função do mercado imobiliário internacional. Estava em alta, dólar estava bom, então isso aí foi um ponto. Aí a revista nasceu em cima disso, inspirado no portal VGV, a revista. Uma pegada um pouco diferente, porque eu gosto muito de conteúdo técnico, eu gosto muito de conhecimento, até pela minha formação acadêmica, de anos estar na faculdade, e isso era o ponto principal. Na revista falamos sobre as mulheres do mercado imobiliário, temos tudo registrado. A revista saiu algumas impressas, mas obviamente por uma questão de tecnologia, o digital é muito forte, já era muito forte antes da pandemia. Na verdade, o hábito, né? O hábito mudou, né? As pessoas Isso. agora preferem manusear eletronicamente do que na mão, né? Sim, hoje é o que eu falo, a pandemia ela antecipou 5 a 10 anos do mundo. Consequentemente, a tecnologia, o mercado imobiliário, tudo foi antecipado. Sim. Então, veio a pandemia, nós paramos de fazer ela impressa, os custos, etc. E passamos a fazer ela só digital. Bom, eu lembro também da participação do Sérgio, você teve sociedade com a Priscila, né? Lá na House Media. House Media é uma agência de comunicação muito conceituada aqui em Vitória. E, inclusive, a House Media que fez por um longo tempo a parte de comunicação das Cores, que é a Associação dos Corretores de Imóveis aqui do Espírito Santo. Então, a House Media que cuidava da conta das cores ali. Eu vou dizer que quando você entra lá no Instagram das Cores, você observa lá, é fato. Ou entrou no Instagram. Aqueles posts mais engajados, os criativos mais engajados, são os que foi na época que a House Media estava cuidando. Porque depois aí ficou assim, a gente mesmo que estava fazendo, então... Na verdade, a House Media ela nasceu exatamente no meio da época da pandemia. Eu falo sempre que as coisas nascem em função de alguma dor, de alguém. E a House Media nasceu quando eu conheci. A gente tinha um projeto que daqui a pouco a gente fala sobre a questão da TV, mas ela nasce a partir do momento que eu conheço a Priscila, uma pessoa fantástica, gosto muito dela, e nós começamos a desenvolver junto, porque ela tem o conhecimento publicitário, e eu já tinha o conhecimento por ter sido professor de marketing, eu tinha um conhecimento, e como conhecedor também do mercado imobiliário. Então nós começamos a focar a House Media para o mercado imobiliário, onde a House Media começou a cuidar de toda a parte de publicidade da revista Giro Imobiliário. Aí nós estamos falando de Instagram, nós estamos falando de Facebook, toda a parte de mídia. Obviamente nós tínhamos outros clientes que a House Media também cuidava, profissionais de mais alto gabarito nós tínhamos lá. E em função de uma questão pessoal da Priscila, ela foi se dedicar ao doutorado. Ela estava no doutorado nessa linha de publicidade. A House Media não deu prosseguimento, porque obviamente nós nos completávamos profissionalmente. Entendi. Então eu vinha com conhecimento, ela vinha com outro. A partir do momento que não foi possível, por uma questão pessoal dela, a House Media deixa de existir em função disso. Mas em termos de conteúdo, a House Media sempre foi assim, foi um período curto, mas foi um período intenso, onde fizemos trabalho para as coisas, etc. Você vê como que o Sérgio Jung está muito inserido, é uma das pessoas mais inseridas, imersas no mercado imobiliário que eu conheço. Tá, Sérgio? Obrigado. É verdade. E agora vamos falar das pílulas. Não é pílula de remédio, não. Pílulas de conhecimento que teve lá na Rádio Jovem Pan. Isso. Né? Rádio Jovem Pan e TV Vitória também, né? Também Vitória. TV Vitória também. Fala um pouquinho da Rádio Jovem Pan e dessas pílulas de conhecimento da Rádio Jovem Pan. É uma participação que ele tinha lá, como se fosse um colunista, né? Isso. Na rádio e também na TV Vitória. Foi um projeto muito interessante. Em virtude da House Media, eu me aproximei dessa parte que não era o meu mundo, que é TV, que é rádio, que é esse mercado de comunicação. Conheci boas pessoas
pessoas que abriram portas, que eu pude contar com essas pessoas para o desenvolvimento de algo que eu não conhecia, que era a comunicação. Eu vinha com um conteúdo da parte do mercado imobiliário e assinei um contrato, isso tudo antes de pandemia, assinei um contrato para que nós tivéssemos um trabalho, fizéssemos um trabalho, eu falo nosso porque a House Media estava sempre por trás, a agência publicitária, de mercado imobiliário dentro do Folha Vitória e dentro da TV Vitória. Consequentemente, dentro da Rádio Jovem Pan, que faz parte do grupo da TV Vitória. Fizemos algumas gravações, a gente chama de pílula, que aconteceu dentro da Rádio Jovem Pan. Essas pílulas, ela aconteciam, são dicas do mercado imobiliário, como vou comprar um apartamento, qual é a intenção de um sol da manhã, um sol da tarde. Vou escolher um apartamento para alugar ou para comprar, o vento, a paisagem, apartamento de fundo, apartamento de frente, elevador, sem elevador, quais são os prós e os contras, para que pessoas pudessem tomar decisão. Então essas pílulas, que são dicas de 30, 40 segundos na Rádio Jovem Pan, acontecia diversas pela manhã e diversas pela tarde, onde a gente gravava essas dicas com introdução, etc. Não, era muito bom. E TV Vitória, Então, tem algum projeto ainda para futuro para TV? Não sei se tem Vitória ou outra. Mas... Então, assim, quando aconteceu a pandemia, o projeto parou na TV Vitória e na volta da pandemia eu decidi não permanecer fazendo o trabalho lá. Ah, entendi. Tanto na rádio quanto na TV. A TV não chegou a avançar, Folha Vitória não chegou a avançar. O que avançou, o que a gente gravou foi na Rádio Jovem Pan. Certo. E parou, e agora eu venho com novos projetos que... Tem novidade vindo aí. Tem novidade vindo aí. Coisa boa. Vindo aí. Já está fechado. Bom, outro ponto que eu lembro da sua participação no mercado imobiliário também foi através das mentorias. Inclusive, eu conheço uma mentorada sua, que é sua fã de carteirinha, e ela, assim, ela tem muito sucesso hoje no mercado. Posso falar o nome dela? Pode. Lília Mota. Lília Mota hoje é a rainha do Alphaville Jacuí, né? Isso. Ela comanda lá. Precisar de casa em Alphaville Jacuí, Lília Mota. Não é? Perfeito. É com ela. Lília Mota fez uma mentoria com você, né? Foi sua mentorada. E ela ama de paixão, assim, a sua pessoa. Ela é muito honrada de ter feito essa participação, de ter esse ensinamento que você trouxe para ela, porque isso fez uma transformação na vida dela mesmo, na vida profissional dela. Sim. Ela dá esse depoimento assim com os olhos cheios de lágrimas, assim, porque ela fala com o coração. Então, a mentoria é uma coisa interessante. Quando eu vim para o mercado imobiliário, eu deparei com uma falta de formação dos profissionais do mercado imobiliário. Isso é uma realidade, de certa forma, até hoje ainda. Ainda é. Ainda é. E eu continuo à disposição. Na verdade, todos os ramos, você percebe que tem muitas pessoas inseridas em atividades que elas não têm conhecimento sobre aquilo que ela está fazendo. Então, e eu continuo à disposição das instituições, Cresci, Ascores, para somar e ajudar, que o meu intuito é sempre primeiro ajudar, a passar conhecimento para os profissionais da área, que são os meus colegas, mas eu quero ver todos ou muitos deslanchando, decolando, esse é o objetivo principal. A mentoria nasceu lá em 2017, mais ou menos, exatamente com esse intuito. E entre alguns que fizeram mentoria, não decolaram porque eu falo sempre o seguinte: não adianta um personal trainer na academia te ensinar a fazer o exercício correto e você não faz o exercício correto. Consequentemente, o resultado, no caso do personal trainer, o músculo não vai desenvolver. Assim também funciona o músculo do cérebro. Então não adianta eu passar conteúdo, orientar, acompanhar, porque a mentoria, eu ia com o colega captar o imóvel. E muitas vezes a gente captava em exclusividade
que existe uma chave do porquê captar em exclusividade ou não, mostrar, não é convencer, é mostrar ao proprietário o porquê que se coloca em exclusividade. Isso tem uma chave. E eu falava isso na mentoria, desenvolvia. Então, eu ia ajudar a captar, eu saía com o mentorando para nós vendermos, apresentar o apartamento. Então, eu fazia junto com ele, ele via. Às vezes, ele fazia e eu fazia os comentários, críticas para ajustando. E assim foi acontecendo. E entre alguns mentorandos, corretores de imóvel, a Lília Mota, que é uma pessoa que hoje é uma amiga pessoal, reforçando o que o Jean falou, precisou no Alphaville e Jacuí de conhecer terrenos, casas, procura Lília Mota. Ela é referência lá. E hoje já está trabalhando, fazendo um trabalho maravilhoso de alto padrão. Então procura também a Lília Mota para atendimento de alto padrão. Minha parceira de Alphaville é Lília Mota. Fantástico. Então ela decolou. Ela veio de uma agência, de uma imobiliária e não conseguia desenvolver o trabalho. Quer dizer, toda a capacidade que ela tinha, ela abriu os ouvidos, que eu falo sempre, abra os ouvidos para ouvir. Depois você toma a sua decisão se aquilo é interessante ou não. E ali ela decolou. Então ela é um exemplo de um trabalho de mentoria que realmente a pessoa absorveu e cresceu. Certo. Um ou outro ainda cresceu um pouquinho, mas não deslanchou tanto. Ela é um exemplo. Então a mentoria é exatamente isso. Eu faço até hoje? Faço pontualmente com um ou com outro. Faço um trabalho de mentoria, sim. É muito coisa bom. Boa. Palestras, Sérgio. Nós estamos com saudade das palestras. Eu lembro de foi um seminário até que você chegou a fazer seminários, palestras. As suas palestras, inclusive, você tinha patrocínio de um gigante do mercado, né? Que era Homer, né? A Homer é uma plataforma a nível nacional, né? Isso. E eles patrocinavam os seus eventos aqui, eu lembro disso. Isso. Então, em 2019, eu tive a ousadia de fazer o primeiro seminário capixaba do mercado imobiliário. Foi bom, como o primeiro, tudo é embrionário e nasce. Tinha a expectativa de fazer 2020, 2021, 2022. O que acontece em 2020? Pandemia. Parou. Mas a Homer foi um patrocinador, o Bruno Lessa. Inclusive, eu tive a honra de poder, dentro da agenda do Bruno Lessa, tê-lo aqui como um dos palestrantes. Eu lembro, ele teve no palco, no Talk. Isso. Né? A Lívia, no painel. A Lívia Rigueiral, que até então era CEO do Homer. Então, eles foram as pessoas que estavam no painel junto comigo e nós discutindo os assuntos diversos, tecnologia, marketing, inovação, empreendedorismo. Isso sem saber que viria a pandemia. Sim, sim. E isso abria ao público, o público interagia. Foi uma tarde assim, começamos 1h30 da tarde, fomos até 6 horas da tarde. Tínhamos uma jornalista como a intermediadora da conversa. Foi uma coisa assim, muito bacana. Eu lembro. Temos intenção e interesse de retomar, tá? Mas obviamente precisamos aí de patrocinador, né, para fazer a coisa fluir e acontecer. Então esse seminário foi muito bacana. Mas isso tudo, Jean, acontece em virtude de conhecimento. Sim. Eu nunca fiquei satisfeito em ter o conhecimento que eu tenho. Eu sempre busquei algo mais. Eu falo sempre que o muito que a gente sabe é pouco para o que a gente precisa. E nesse caminhar do mercado imobiliário, eu busquei uma pós-graduação em gestão imobiliária. Depois eu busquei uma pós-graduação em direito imobiliário. Por quê? Porque se eu não conseguir conhecer o todo, eu vou buscar conhecer ao máximo. Certo. Porque vir para fazer coisa de meia boca, eu tô fora. Então, como eu já vinha com o conhecimento de marketing, empreendedorismo, gestão, muito mais na linha de administração de empresas e negócios, eu busquei exatamente isso. Obviamente, depois eu ainda fiz um MBA em negócios e marketing para poder somar. E isso me dá sustentação acadêmica
para ajudar o profissional. Ajudar as pessoas que não querem, não podem ou têm preguicinha de fazer um estudo mais aprofundado. Aí que vem a mentoria, aí que nasce a coisa. O Sérgio Júnior é uma das pessoas que eu sempre uso de exemplo, porque nós, infelizmente, se deparamos com muitos profissionais do mercado imobiliário, até corretores de imóveis que vendem bem, mas que não estão amplamente preparados, porque estão fechados num conhecimento muito básico, né, de venda, mas às vezes quando chega na hora de uma documentação não tem informação, Sim. na hora de um financiamento não tem informação, na hora de uma regularização imobiliária não tem informação, na hora de entender como que é cobrado os tributos, né, tanto na compra, tanto na venda. O cara está comprando, tem lá os tributos. Quando vai vender também tem os tributos. Lucro imobiliário, não orienta bem o seu cliente na hora de fazer a declaração do lucro imobiliário, que o cara tem prazo para fazer isso, né? Ou deixa o cliente de forma vulnerável a ser taxado pela Receita, porque ele poderia ter comprado um outro imóvel num prazo de 6 meses, ele poderia ter feito uma dedução fiscal daquele imóvel que ele vendeu, não foi feito nada. Isso, quando eu falo que você é uma referência para mim, e eu uso o seu caso como exemplo, ele é professor universitário, já vem de uma bagagem de formação, inseriu no mercado imobiliário e continua estudando. Continua estudando e se capacitando. Isso é importante, né, Sérgio? Na verdade, a gente não pode parar. É verdade. Você vê que o que a pandemia fez com os mercados, inclusive imobiliário, antecipou tecnologicamente. Sim. E a gente vê colegas ainda que não sabem buscar informação. E buscar informação é algo básico. Sim. Porque você não vende só o imóvel. Você vende literalmente um sonho. Sim. E esse sonho ele tem que ser revestido de diversas informações. Você vai vender um imóvel, aquele bairro, que bairro é aquele? Eu, por exemplo, sou nascido em Vitória. Fui certa parte da minha vida em Vila Velha. Então, se você me perguntar várias esquinas de bairros de Vitória, várias esquinas de bairros de Vila Velha, eu sei te dizer qual é o perfil daquele bairro. Então, isso daí é conhecimento. Alguns anos atrás, a gente chamava isso de BI, que é Business Intelligence. É a junção de informação. Hoje a gente chama de Big Data, que é a junção de informação. Então, você tem informação de vários lados. Junte e tome decisão. O que é inteligência artificial? É a formação de forma artificial de vários conhecimentos, onde o computador analisa absorve, tudo, analisa e te libera. E o que é inteligência natural? Que todo mundo só fala artificial. A inteligência natural é a nossa inteligência. Você tem que estudar, você tem que ouvir, você tem que fazer curso, você tem que ouvir palestra. Um conjunto de conhecimentos também. É um conjunto de conhecimentos onde você aprende que a gente fala na roça, debulhar. Você aprende a filtrar o que presta e o que não presta. Mas que você tem que ouvir tudo e ver tudo, assistir tudo. E ali é o manejo das informações que vai trazer a segurança jurídica, a segurança necessária para não deixar aquele seu cliente de forma vulnerável, né, com os embrólios que podem acontecer aí numa negociação de imóveis. Que, consequentemente, vem as palestras. Todas as palestras, gente, que eu fiz foram gratuitas. Além de gratuitas, você chegava e ainda tinha um lanche muito bom. E ainda tinha material. Ainda. Ganhava caneta, sacolinha, bolsa. Justamente. Fiz várias com parceria com as cores. Bloco de nós, eu lembro. Isso aí. Então, a gente convidava 150, 200. Aparecia 50. 70. No último até apareceu um pouco mais. Não, né? em média era 100 pessoas. Mas a gente convidava 500. Entende? Isso porque, assim, nem sempre as pessoas estão interessadas em adquirir conhecimento, né? Isso aí. E eu acho que as pessoas que não estão em busca de conhecimento, elas erram muito, porque nós estamos na era da evolução muito rápida. Concorda? Sim, perfeitamente. Está muito rápido. Quando eu entrei no mercado imobiliário em 2009, que eu cheguei aqui no Espírito Santo, no mercado imobiliário,
fui gerente de uma grande imobiliária, que era a maior imobiliária do estado. Chegaram a ter 14 lojas aqui no estado, muita gente envolvida no processo. E aí eu lembro que todas as coisas que nós praticávamos naquela época para vender imóveis, nenhuma delas funciona hoje. Muda Olha completamente. como que mudou completamente. Naquela época, o foco do cliente era. Qual que era o foco de divulgação? Era anúncio, jornal e placa nos apartamentos. Hoje não tem mais esse foco, hoje é totalmente digital. Sim. Antes a gente não tinha muito investimento no site da imobiliária. O investimento era mais no jornal impresso. Sim. Né? Folha do classificados de imobiliário de domingo era aquele enorme. Os anúncios eram ali. Ali era um dos principais canais de comunicação do mercado imobiliário. Né? De quem está comprando, de quem está vendendo. Mudou completamente. Veículos também é a mesma coisa, né? Você comprar um carro, você comprar o jornal impresso e ela... Tudo. Então, assim, toda essa parte de conhecimento, as pessoas não devem parar. O foco, tem uma palestra que eu gosto muito, a força da negociação. Na força da negociação, algo que eu falo fortemente... Essa foi a palestra que nós tivemos nas cores, não foi? Isso. Ah, coisa boa. A força mesmo, muito boa. Eu falo de duas coisas importantes. Uma é a pirâmide Maslow, que é onde você, corretor, está inserido no nível. Isso eu não vou contar aqui não, mas quando você assistir a palestra você vai entender. A pirâmide Maslow. E a outra é a questão da inteligência emocional. As pessoas precisam entender o que é inteligência emocional. A partir do momento que você tem o autocontrole, você consegue demonstrar segurança. E quando você busca um corretor, o que você busca? Segurança. Então a credibilidade vem a partir da segurança. E o profissional corretor de imóveis, ele precisa ter a segurança e precisa transmitir a credibilidade. Sim. Mas para isso você precisa ter o autocontrole. Então isso também é mais um segredo, é mais uma chave que você precisa tratar e trabalhar para você ser um bom profissional. Nós estamos falando do profissional corretor de imóveis, mas de forma geral. Sim. Então as palestras elas acontecem dessa forma. Tá? E a gente continua em parceria com as cores para a gente continuar desenvolvendo esse trabalho. É algo fantástico. Bom, e agora eu queria falar de um negócio que o Sérgio começou, tem pouco tempo até que você está com essa nova empresa, né? Sim. E ele está muito habilidoso com conhecimento, então vocês já perceberam, né? Tudo que faz com maestria. E o Sérgio agora está fazendo vistorias imobiliárias. Isso é um ponto importante que nós tínhamos um déficit aqui, né? Uma necessidade que não estava sendo alcançada, atendida, né? Vistoria imobiliária, tanto para quem está comprando, quem está vendendo, para quem vai alugar o imóvel, é muito importante, né, Sérgio? Fala um pouquinho dessa... Na verdade, eu sempre, a minha tendência é sempre observar as dores das pessoas. Quais são as dores de uma imobiliária quando a gente fala de vistoria? É fazer mal feita. A vistoria, ela nasce em função da avaliação imobiliária, que eu venho fazendo para advogados, corretores imobiliários. E eu percebi que algumas brigas, litígios na justiça acontecem de locador e locatário em função daquilo tá quebrado ou não tá quebrado. O piso estava arrebentado, o piso não estava arrebentado. E advogados começaram, em função da avaliação imobiliária, advogados começaram a me procurar. Porque o proprietário tem uma vistoria em mãos e vai colocar no processo. Quando vai se analisar se o piso estava ou não quebrado, aquela vistoria ela foi mal feita. Então não colocou a realidade da situação antes da locação acontecer. Então ali cria já um problema, até um embaraço em favor do proprietário, em favor do advogado do proprietário, porque não tem um registro daquele problema. Sim. Então eu comecei a perceber que algumas vistorias, quando se tinha o litígio, a briga, não apresentava o que precisava apresentar.
porque eram feitas vistorias superficiais. Aquela vistoria só para constar que teve vistoria. Uhum. Isso é um problema. Então, em função da avaliação, eu comecei a ser procurado por advogados para a justiça fazer uma vistoria correta. Então, eu comecei a oferecer também para corretores imobiliários uma vistoria, podemos dizer, detalhada, de padrão judicial. Padrão judicial. Mais detalhada, detalhada, mais... já prevendo um possível litígio. Sabe? Porque a gente entra nunca querendo briga. O objetivo é evitar o problema, né? Evitar o problema. A gente nunca quer confusão. Mas se tiver, você tem que ter as provas. Se você tem um registro de como é que estava, não tem... E eu percebi isso. Aquele ditado antigo, né? Contra fatos, não há argumento. Não há argumento. Você tem lá o fato, tá lá. Aqui, estava assim, não está mais, então precisa fazer um reparo. E em função de boas vistorias, as coisas começaram a... Eu comecei a ser procurado para vistorias pontuais, né? E assim a gente começou a fazer também vistoria e a gente está atendendo o mercado nesse sentido. Ô Sérgio, fala aí o seu Instagram, deixa o... Então, quem precisar de fazer a vistoria, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, onde que encontra você na internet? O Instagram meu é @SérgioPJunger no Instagram, @SérgioPJunger. Tá lá no Instagram e faz contato comigo, lá tem meu contato telefônico, mentoria, às vezes também, em função da mentoria, algumas imobiliárias me chamam para dar treinamento e eu faço treinamento dentro da imobiliária. Mas que treinamento é esse? Bastante voltado para o que eu falo dentro da mentoria. São pessoas aprendendo a falar com pessoas. Esse é o foco principal. A área comercial precisa desenvolver a parte da pessoa, de gente. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas, porque entender do imóvel é correr atrás, é visitar, é conhecer, ver tecnicamente quantos quartos, etc. Mas desenvolver pessoas é fundamental. Entender de gente é diferente. Entender de gente não tem quarto, não tem banheiro, não tem teto, gesso, não tem isso. Não tem coisa palpável. Sim. Muitas coisas são intangíveis. Então essas coisas abstratas que precisa trabalhar dentro do ser humano. E eu estou sempre à disposição. Coisa boa. Então, ó, precisou de fazer vistoria, inclusive a gente podia trazer essas informações no evento das cores. Perfeito. Nós vamos ter em breve, agora no mês de outubro, vamos ter um congresso de corretores de imóveis, né, aqui na Grande Vitória. É um congresso feito para todos os corretores do Espírito Santo. Vai ser ali, possivelmente vai ser no auditório lá de Jardim Camburi, da Estácio de Sá. Então, primeira mão aqui para vocês, ó, já vai ter o congresso agora em outubro. E podíamos ver a sua agenda aí, como é que tá, pra gente levar esse tipo de conhecimento para esse mercado, né? Tem muita coisa bacana acontecendo aí. Conta comigo pra gente entrar lá com palestras, entrar com conhecimento, levar. Eu gosto muito de confrontar. Sim. Confrontar. Por quê? Nós temos dentro do mercado imobiliário uma leva de pessoas que vêm com aquela questão de eu tenho 30 anos de mercado imobiliário. Eu tenho 20 anos de mercado imobiliário. Meu prezado, a gente não atualizou. A gente respeita os 30 anos, 20 anos, mas olha, se você não se atualiza, esquece. O que foi para trás. É igualzinho Henry Ford sentar aqui com a gente e falar assim: eu fazia um carro maravilhoso. Você sabe por que a pintura do carro de Henry Ford era preto e não era branco? Não. Porque era tinta que secava rápido. Então você conseguia produzir mais carro porque a tinta preta secava mais rápido. Se ele pintasse de branco, vermelho, a tinta não secava tão rápido. Então, preto, a maioria dos carros. Imagina se hoje fosse usar, todos os carros fossem pretos. Henry Ford estaria sentado aqui hoje falando assim: não, mas os meus carros, gente, não tem nem como se comparar. Então, eu trago essa analogia para o mercado imobiliário. Eu tenho 15 anos de mercado imobiliário. Desculpa, tem gente hoje entrando, dando show com marketing digital, com abordagem que a gente chama de approach no Instagram, com tecnologia, que bota muita gente no bolso, entendeu? Então, assim, eu procuro estar sempre atualizado exatamente para poder ajudar.
Então procure estar atualizado, não pare. Conhecimento não ocupa espaço no cérebro. Coisa boa, coisa boa. Ô Sérgio, pra gente encerrar aqui, eu vou te deixar nossa saia justa agora. Você tem condições de entregar assim, sem nada programado, uma pílula do conhecimento do mercado imobiliário para nós? Não, eu acho que é assim, a gente tem que ter na nossa cachola, no nosso espaço, na nossa caixa que chama cérebro, a gente tem que ter tudo meio que pronto para um start desse, sabe? Então o mercado imobiliário hoje, para você entender o mercado imobiliário, primeira dica que eu dou, você se conhece? Você sabe como você é? Pessoas já criticaram você no bom sentido para que você saiba o que você presta, o que não presta em você? Eu tô cheio de defeito, você também. Só que os meus defeitos eu trato, você trata. Então essa é a dica que eu deixo hoje. Você sabe os seus pontos fracos? Isso a gente chama na administração de matriz SWOT. Pontos fracos, pontos fortes, fraquezas e oportunidades. Você trabalhou esses 4 pontos? Pontos fracos, pontos fortes, fraquezas e oportunidades. Você conhece isso? Passa a conhecer que você conserta a sua vida e a vida dos outros vendendo um bom imóvel. Maravilha! Ó, fiquei anestesiado aqui, hein? Pra você ver que o que é conhecimento, né? Quem domina conhecimento domina tudo. De última hora, já coloquei ele numa saia justa e ele entregou o resultado. Pessoal, Sérgio, eu quero agradecer aqui a participação. Foi um momento assim muito proveitoso aqui para nós. Se disponibilizar do seu tempo aí para a gente bater esse papo aqui, eu acho que foi muito importante, muito produtivo. Só tenho a agradecer. Jean, na verdade eu que agradeço. Não é rasgação de seda, eu não preciso disso com o Jean. E eu também não sou assim. Eu que agradeço porque esse é um canal forte, é um canal que vem crescendo, eu assisto, pode mais, conhece mais e conhecendo mais você pode mais. Se você tem conhecimento, você pode mais. Se você não tem conhecimento, você não pode mais. Eu acredito que eu estou aqui porque eu acredito que eu tenha um conhecimento. E estar no Pode Mais é porque nós estamos podendo mais. Gostei da vinheta, hein? Tá? Marcou aí a vinheta? Então ter conhecimento é poder mais. Você pode mais. Gostei da dica aí. Então eu estou à disposição e para mim é uma satisfação estar aqui. Sérgio, obrigado pela participação. Vocês que nos assistem aí também, agradeço muito pela audiência. Grande abraço a todos. Deus abençoe. Amém.